E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Aqui, nesse vídeo a gente vai resolver a questão número 6 da prova do IME de 2002, mas na verdade eu vou usar essa questão como um pano de fundo para a gente poder provar esse cara daqui de uma forma diferente, tá? Provavelmente você não deve ter visto isso em muitos lugares. Eu, por exemplo, nunca vi em lugar nenhum, tá? O que eu quero provar aqui, na verdade? Ó, a questão ela é bem direta pra gente, né? Vamos ler o enunciado aqui, ó. Sejam x, y, z números reais positivos, prove que. Prove que a média aritmética é maior ou igual à média geométrica, né? Para n igual a 3, certo? A média aritmética entre x, y e z é maior ou igual à média geométrica de x, y, z. E na letra B ele fala assim, né? Considere um... Aí o IME errou, né? Eu não sei se na prova alguém chegou a corrigir isso cedo, né? Teve alguma correção, mas ele usou o termo paralelogramo no lugar do termo paralelepípedo, né? Alguns lugares comentaram isso, outros resolveram a questão como se fosse paralelepípedo mesmo. Se eu tivesse na prova, eu resolveria como se fosse paralelepípedo, apesar de a questão provavelmente ter sido anulada, tá? Considere um paralelepípedo de lados ABC, a área total é S0, determine o volume máximo desse paralelepípedo em função de S0, tá? E qual a relação entre A e BC para que esse volume seja máximo? Demonstre o resultado, tá? Vamos pensar na letra B depois? Vamos dar uma olhada aqui na letra A, que eu quero usar uns negócios aqui. Dá uma olhada, ó. Eu quero provar isso, né? Quero provar isso daqui. E eu sei o quê? Eu sei que x, y e z são números reais positivos. Então, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Considere o polinômio. Considere o polinômio. Eu tenho que inventar uma variável que não vai ser nem x, nem y, nem z, tá? Eu vou chamar de p de alfa, tá? P de alfa é igual a alfa ao cubo menos vou botar aqui assim, a mais b mais c, alfa ao quadrado, tá? Mais AB mais AC mais BC. Já percebeu que eu estou querendo montar aqui, né? Já percebeu que eu quero montar aqui. Alfa menos quem? ABC. Certo? Eu estou construindo um polinômio de terceiro grau cujas raízes são A, B e C, concorda? Porque se você usar as relações girar, é exatamente isso que vai aparecer aqui, né? Menos a soma, mais a soma 2 a 2 e menos o produto, certo? O que eu estou dizendo aqui, né? Que eu consigo fatorar esse cara como alfa menos A, alfa menos B e alfa menos C, não é? Com certeza aqui, ó, se A, B e C são números reais positivos, tá? A, B e C números reais positivos, ó. A, B e C pertence a R mais asterisco, tá? Então, eu posso verificar o seguinte aqui, né? Eu posso esboçar o gráfico desse polinômio e perceber que de alguns casos eu não tenho como fugir. Porque olha só, eu tenho algumas hipóteses aqui, ó. A primeira dela vai ser o quê, ó? 3 raízes distintas. Tá? Se eu tenho 3 raízes distintas, concorda? 3 raízes distintas e positivas, né? Se eu tenho 3 raízes distintas, concorda comigo que se eu fosse esboçar o meu gráfico, ia ficar algo mais ou menos assim, ó, né? Eu estou considerando o meu polinômio com um coeficiente dominante igual a 1, então quando o alfa é muito grande, esse cara tende a infinito, né? E quando o alfa tende a menos infinito, ele tende a menos infinito também. Então eu sei da onde ele vem e eu sei para onde ele vai. Não é? O que ele faz aqui no meio vai depender dessas condições das raízes, tá? Mas de certa forma, ó, se eu estou falando que as raízes são diferentes, né, eu tenho que supor alguma ordem aqui entre elas. Eu vou colocar o A, o B e o C aqui, tá? Estou considerando o C maior do que o B maior do que o A, tá? Como é que vai ficar o meu polinômio? Concorda que ele vai ficar assim, ó? Vai ser algo mais ou menos assim, não é? Certo? Esse é o meu polinômio para 3 raízes distintas. Agora, como é que fica o meu polinômio
Eu vou usar esse pedaço aqui, tá? Vou usar aqui o 2 e vou fazer aqui o 3. Depois eu uso lá o resto. Vamos fazer o 2 aqui. Como é que vai ficar o meu polinômio se eu tiver uma raiz dupla, né? Quando eu tiver uma raiz dupla, eu tenho duas possibilidades dentro dessa possibilidade, concorda? Que é ou o a igual ao b aqui, ó, eu tenho a raiz dupla inferior à raiz simples, ou eu tenho o b igual ao c aqui, eu tenho a raiz dupla superior à raiz simples. Mas, para o que a gente quer, vai fazer pouca diferença, tá? Para o que a gente quer, vai fazer pouca diferença. Eu vou colocar esse caso aqui, ó. Aqui, ó, a igual a b e o c aqui, tá? O outro caso é análogo, vou mostrar por quê. Como é que está o meu polinômio aqui, ó? Concorda que ele está assim, ó? Ele bate aqui, ele só beija o eixo, né? E depois ele sobe. Não é isso? É isso, né? Agora, ou ele estaria assim, né? Ou ele estaria subindo aqui, ó, e beijando aqui e voltando para cima sem interceptar aqui a região negativa, né? Esse seria o caso da raiz dupla estar aqui, tá? Agora, se eu tenho três raízes iguais, né? Uma raiz tripla, né? Se eu tenho uma raiz tripla, o que eu posso dizer? Bom, as minhas três raízes são iguais, não é? Deixa eu botar, eu não preciso representar essa parte, né? Porque eu sei que as raízes são positivas, tá? As minhas três raízes são iguais. Certo? Esse ponto, por exemplo, representa as três raízes iguais, tá? E como é que é o meu gráfico? Não é algo mais ou menos assim, ó? Ele tem uma inflexão aqui, não tem? Eu tenho uma inflexão aqui nesse ponto, que é o A igual ao B igual ao C, tá? De qualquer forma, é isso aqui que vai acontecer pra gente, tá? Esse é o nosso polinômio, tá bom? E o que acontece com certeza com esse polinômio? Cara, pensa só. Pensa comigo. Se eu tenho três raízes distintas ou uma raiz dupla, a minha análise é igual, né? Porque eu posso pensar assim, ó. Concorda que esse cara daqui tem um ponto de máximo e tem um ponto de mínimo, não tem? Esse cara daqui também tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Por isso que eu não representei o outro, né? Porque eu estaria com o meu problema invertido e eu também teria um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Aqui, ó, eu tenho uma inflexão. Aqui eu tenho uma inflexão. Certo? O que significa isso? Significa assim, ó. Se eu pegar o polinômio com as três raízes reais distintas ou com uma raiz dupla, se eu derivar e igualar a zero, quantas soluções eu vou encontrar? Eu não vou encontrar duas? Agora olha para cá, eu vou encontrar quantas? Uma, duas. E para cá eu vou encontrar quantas? Quando que a derivada é igual a zero? Concorda que é só nesse ponto aqui da minha inflexão? Aqui, ó, a derivada é zero. Então, ó, repara só. Repara só. Repara no seguinte aqui, ó. Quem é P' de alfa? Quem é o polinômio derivado de P? Concorda comigo que P' de alfa é igual a 3α ao quadrado? Concorda? Eu derivei o alfa ao cubo. 3 vezes alfa ao quadrado. Vou derivar esse cara aqui, ó. Menos 2 vezes A mais B mais C alfa. Concorda? O 2 veio para frente, aqui ficou 1. Aqui, ó, eu vou derivar esse cara, vai dar só ele mesmo, né? E a derivada da constante vai dar zero. Então aqui vai sobrar o AB mais AC mais BC. AB mais AC mais BC. Certo? Esse é o meu polinômio derivado. Essa é a derivada de P. Agora, concorda comigo que pela minha análise, com certeza, se as três raízes são reais positivas, eu estou dentro de algum desses casos aqui, então necessariamente o delta da derivada é maior ou igual a zero? Delta maior que zero, duas soluções. Delta maior que zero, duas soluções. Delta igual a zero, uma solução. Então, com toda certeza, o delta aqui, ó, ele tem que ser maior ou igual a zero. Não é? E se o delta é maior ou igual a zero, cara, o que você faz? Calcula o delta. O delta não é b ao quadrado menos 4ac, ó. O b é esse cara daqui, ó. Né? Esse é o b. Esse é o a. Esse é o c. Aqui. Delta. B ao quadrado, ó, vai dar 4 vezes
A mais B mais C ao quadrado, certo? Menos 4AC. Menos 4 vezes 3 vezes isso. Menos 12AB mais AC mais BC, e esse cara tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Tranquilo? É isso que acontece, não é? É isso que acontece. Essa condição ela tem que ser satisfeita. Agora, repara que 4 é um número positivo, né? Eu posso simplificar essa conta por 4, né? E aqui vai tornar o 3. Tá? Então, na realidade, o que eu estou falando aqui? Ó? Eu já vou escrever essa equação aqui de cima, tá? Aqui embaixo, desenvolvendo esse termo daqui. Ó. Porque concorda que A mais B mais C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes AB mais AC mais BC. Não é? Esse cara daqui, ó, é o desenvolvimento desse. Só que não é isso, menos 3 vezes a mesma coisa. Então esse mais 2 aqui, ó, vai virar menos, né? E esse cara é maior ou igual a zero. Ou seja, eu posso passar esse cara para o outro lado, né? Então eu posso escrever esse sinal aqui. Concorda com isso? Aí, ó. Olha o que a gente conseguiu escrever utilizando que o delta é maior ou igual a zero. Que A2 mais B2 mais C2 é maior ou igual a AB mais AC mais BC. Certo? Agora, repara. A, B e C são números positivos, né? Então, se eu pegar essa inequação e multiplicar por um número positivo, eu não altero o meu sinal. Concorda? Então, ó, primeira conta que eu vou fazer. Eu vou pegar a equação original e eu vou multiplicar por A. Aqui, ó, vezes A, ó. Essa linha vezes A, como é que fica? A ao cubo mais AB2 mais AC2 maior ou igual a... Multipliquei por A, ó. A2B mais A2C mais ABC. Agora, deixa eu deixar indicado aqui com outra cor. Aqui, ó, vezes A. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou retornar para a minha linha inicial, ó, eu vou multiplicar por B. Aqui, ó, a linha inicial vezes B. Como é que fica? A ao quadrado B mais B ao cubo mais BC2 maior ou igual a quanto? Aqui, ó. Multipliquei por B, não foi? AB2 mais ABC mais B2C. A sopa de letrinha, né? Agora, multiplica por C, ó. Multiplica por C. Eu fico com A2C mais B2C mais C3. Maior ou igual a quanto? Multipliquei por C, não foi? ABC mais AC2 mais BC2. Pronto, ó. O que você tem aqui, ó? Você tem um sistema de inequações, não é? O que eu posso fazer aqui, ó? Sem compromisso, eu vou somar as três. Olha o que vai acontecer. O AB2 vai cortar com o AB2, não é? O AC2 vai cortar com o AC2, tá? O A2B vai cortar com o A2B daqui, ó. E o BC2 vai cortar com o BC2 daqui, ó. O AC2 vai cortar com o AC2 daqui, ó. A2C, perdão, né? A2C vai cortar com o A2C daqui, ó. E o B2C com o B2C. Todo mundo cortado. Quem é que foi que sobrou? Olha só. A3 mais B3 mais C3 é maior ou igual a ABC mais ABC mais ABC. 3ABC, não é? Passa o 3 para cá dividindo, ó. A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo sobre 3 é maior ou igual a ABC. Tá quase igual, não tá? E se eu fizer uma mudança de variável aqui, ó? Chama o A ao cubo de x, ó. Chama o B ao cubo de y
e chama o c ao cubo de z, não é? Se A é um real positivo, X é um real positivo. Se B é um real positivo, Y é um real positivo. E aqui também, né? Então, ó, o que você mostrou? A ao cubo é X, não é? X mais Y mais Z sobre 3 é maior ou igual. O A vai ser a raiz cúbica de X, o B vai ser a raiz cúbica de Y e o C vai ser a raiz cúbica de Z. Raiz cúbica de x, y, z, não é? E é evidente que quando que o x, o y e o z vão ser iguais, né? Repara que ele faz essa pergunta aqui, né? Em que condições a igualdade se verifica? Cara, a igualdade vai se verificar quando o seu delta for igual a zero, né? Quando o quê? Ó? Quando as três raízes forem iguais, né? Quando as três raízes forem iguais. Aqui, ó, igualdade. A igualdade se dá quando x igual a y igual a z. Beleza? Tranquilo? Esse foi o nosso item A, tá? Agora vem o item B. Considere o paralelepípedo, né? Deixa eu desenhar esse paralelepípedo aqui. A letra A já foi, né? Agora a gente vai ter que utilizar a letra A para resolver o item B, né? É bem comum que esse tipo de coisa aconteça, principalmente se tratando do quê? De ímã e de íta, né? Aí, ó. Eu tenho um paralelepípedo, tá? Eu quero que esse cara tenha volume máximo. Vou representar aqui meu paralelepípedo. Tá? Eu quero que esse cara tenha volume máximo. Deixa eu apagar essa parte do polinômio aqui, ó. Isso aqui já não importa mais pra gente. Tá? Tá bom. Esse é meu paralelepípedo, tá? Não tá muito bem desenhado, mas não importa muito, tá? O que ele tá falando aqui, ó? Eu tenho um paralelepípedo com lados A, B e C, né? Lados A, B e C. Então, ó, aqui vale A, aqui vale B e aqui vale C. Tá? O C é a altura? Bom, eu não sei, tá? Eu posso ter diversas formas aqui, né? Agora, se for um paralelepípedo reto-retângulo, aí sim, essas medidas são todas perpendiculares entre si e eu posso usar aquelas formulações simples direto. Agora, de uma forma geral, cara, o volume, ó, se aqui você tem um ângulo alfa entre os lados, né? Quanto é que vale o volume? Concorda que é a área da base vezes a altura? Não é? Aqui, ó, a área da base é AB seno de alfa, não é? É a área do paralelogramo. Tá? E a altura, se não for C, vai ser uma projeção de C, não é? Então, para ser volume máximo, essa altura tem que ser igual a C. Tá? E além disso, ó, esse seno de alfa tem que ser igual a 1. Ou seja, se o seno de alfa é igual a 1 é porque o ângulo é 90 graus, então a gente está realmente falando do quê? Do paralelepípedo reto-retângulo, né? Se a gente está falando do paralelepípedo reto-retângulo, tá? O volume, ele vale o produto dos lados, né? Ele vale ABC, certo? E eu quero saber qual é o volume máximo, sabendo que AB mais AC mais BC é igual a quanto? Repara, ele está falando para mim, ó, que a área lateral vale S0, não é? Esse retângulozinho tem área BC, que é igual ao de lá. Esse daqui tem área AC, que é igual ao de trás. E o de cima igual ao de baixo, que é a área AB, né? Então aqui é a fórmula já corriqueira, né? AB mais AC mais BC. Certo? Então esse cara daqui, ó, ele vale o quê? Ó? Ele vale S0 sobre 2, concorda? Certo? E cara, assim, tenta usar o item A, que vai sair naturalmente, ó. Certo? Encara esse cara daqui, ó, como o x, o y e o z, ó. Certo? Você não sabe que x mais y mais z sobre 3 é maior ou igual a raiz cúbica de x, y, z? Então, aqui, ó. Esse mais esse mais esse. Aqui, ó. Utilizando o item A, o que a gente pode escrever, ó?
o que a gente pode escrever? Que AB mais AC mais BC sobre 3 é maior ou igual a raiz cúbica de quem? Do produto, não é? Não vai ser AB vezes AC vezes BC? Repara que vai ter A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado. Aqui vai aparecer, ó, ABC ao quadrado. Certo? E repara que por mais que você não saiba quanto que vale A, B e C, né? Você sabe que A mais AB mais AC mais BC vale S0. E ABC é o volume. Raiz cúbica do volume ao quadrado. Certo? Ou seja, o volume ao quadrado é menor ou igual a quem? A esse cara ao cubo, né? Ou seja, o volume é menor ou igual a raiz quadrada de S0 sobre 3 ao cubo. Pronto. O volume é sempre menor ou igual a isso, não é? Certo? Sempre menor ou igual a isso. Quando que ele vai ser igual? Ué, quando as dimensões forem iguais. Ele chega a perguntar isso aí? Demonstra... Não. Qual a relação entre A e BC para que o volume seja máximo? Ué, portanto, ó, o volume máximo vai ser quando? Quando A igual ao B igual a C, né? Ou seja, o meu paralelepípedo é um cubo. Tá? O volume máximo é qual? É igualdade aqui, né? Beleza? E essa foi a questãozinha do IME de 2002. Tá? É claro que você podia resolver o item A de outras formas, né? Você pode usar a fatoração de Gauss, né? E encontrando aqueles caras ali que são maiores do que zero necessariamente, e acaba encontrando que a média aritmética é maior ou igual à média geométrica. Tá? Mas esse jeito aí que eu fiz eu acho bem interessante, eu queria compartilhar com vocês. Beleza? Pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo. Valeu!